Artigo: Petrobras continua como máquina de pagamento de dividendos. Isto não é bom. Por Eric Gil Dantas. Nos últimos anos, a Petrobras passou a integrar uma seleta lista, a das maiores pagadoras de dividendos do mundo. A estatal está ao lado de empresas como Microsoft, ExxonMobil, HSBC, Apple, PetroChina, Chevron, Johnson & Johnson, Taiwan Semiconductor Manufacturing e Pfizer. Em 2024, a Petrobras ocupou a 14ª posição dessa lista, ao distribuir 10,8 bilhões de dólares aos seus acionistas. Apesar de ser uma posição bastante cobiçada no mundo corporativo, e de ser a única empresa brasileira no top 20, isso não é exatamente uma boa notícia para os brasileiros. Desde 2021, a Petrobras se consolidou como uma máquina de pagamento de dividendos, sustentada pelos altos preços do petróleo, no pré-sal e pelo projeto de privatização, se não como uma empresa privatizada, ao menos como uma empresa que serve exclusivamente ao lucro dos seus acionistas. Infelizmente, a gestão de Jean Paul Prats não reverteu essa tendência, apenas a amenizou, estabelecendo que a política de dividendos da companhia seria de 45% do fluxo de caixa livre, antes era de 60%. Como podemos ver no primeiro gráfico, o pagamento de dividendos da companhia antes do período de crise de 2015 a 2017 era muito mais modesto. Em valores corrigidos pela inflação, entre 2005 e 2014, a Petrobras pagou em média 18,4 bilhões de reais por ano. De 2021 para cá, essa média subiu para 125,4 bilhões de reais, em valores de dezembro de 2024. Nos últimos 4 anos, a Petrobras distribuiu 501 bilhões de reais em dividendos, valor superior ao próprio valor de mercado da estatal hoje, que é de 467 bilhões de reais. Gráfico 1. Distribuição total de dividendos no exercício, em bilhões de reais, em valores de dezembro de 2024. Fonte: Petrobras, IPCA-IBGE. Não foi apenas o volume que mudou de patamar. Considerando o total de dividendos em relação aos recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais, a estatal saiu de uma média de 20% entre 2005 e 2014 para 52% entre 2021 e 2024. Ou seja, nos últimos 4 anos, mais da metade do que a empresa gera de novo valor tem sido direcionada para o pagamento de dividendos. Gráfico 2. Dividendos pagos em relação aos recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais da Petrobras, de 2005 a 2024. Fonte: Petrobras, IPCA-IBGE. Como mencionamos, a atual política de dividendos é definida pela seguinte fórmula: remuneração aos acionistas igual a 45% x fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre corresponde ao fluxo de caixa operacional, variável utilizada no gráfico 2 como recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais, deduzido das aquisições de ativos imobilizados, intangíveis e participações societárias. Ou seja, deduzido o investimento. Essa política agressiva de dividendos apresenta pelo menos 2 problemas principais. O primeiro é o incentivo à manutenção dos altos preços dos combustíveis. Apesar do fim do preço de paridade de importação, PPI, como política de preços da Petrobras, os preços ainda permanecem relativamente elevados. O indicador é preço de derivados básicos, mercado interno, reais BBL, da Petrobras em 2024 só foi menor do que nos anos de 2022 e 2023. O segundo problema é a redução dos investimentos. Pela fórmula, quanto maior o investimento da empresa, menor será o fluxo de caixa livre e, consequentemente, menores serão os dividendos. É verdade que os investimentos voltaram a crescer. Comparando 2024 com 2022, os investimentos aumentaram 69%, passando de 9,9 bilhões de dólares para 16,6 bilhões de dólares. No entanto, isso ainda está muito aquém do período de grandes investimentos no pré-sal e nas novas refinarias, quando a estatal atingiu, em termos nominais, uma média anual de 36 bilhões de dólares entre 2007 e 2015. Também está aquém dos novos desafios da companhia, com a transição energética e a expansão e modernização do parque de refino. Mesmo com uma política de dividendos tão agressiva, que retira metade do dinheiro gerado pela companhia, dificultando a aplicação de uma política de preços mais justa e a retomada dos investimentos em níveis necessários para a transição energética, o mercado continua a atacar diariamente a estatal. De acordo com o Índice Global de Dividendos da Janus Henderson, quase metade de todos os dividendos pagos pelas 10 empresas brasileiras que compõem a lista vem da Petrobras.
A segunda colocada é a Vale, com 19%, seguida por outra estatal, o Banco do Brasil, com 12%. É impressionante como o Andeus Mercado e seus porta-vozes na grande mídia cobram tanto da Petrobras e das demais estatais, mas ignoram as outras empresas do país, especialmente as privadas. Se somarmos todas as empresas privadas da lista, chegamos a apenas 26% do total de dividendos pagos: Vale, privatizada; Ambev, Bradesco, Telefônica Brasil, privatizada; B3, UEG, Suzano e Eletrobras, privatizada. Pelo visto, o pau que bate em Francisco não bate em Chico. Eric Gil Dantas é economista do IBEPS e da IPET-BA. Divulgado pelo Sindipetro São José dos Campos.